Olá, você que me dá o privilégio da audiência, estamos começando mais um Região Metropolitana em Debate. Ao longo do tempo, vocês já sabem, e eu disse isso algumas vezes e faço questão de repetir agora, nós estamos atravessando um cenário político, nós vamos ter eleições minoritárias, pelo menos até agora, segundo o TSE, para eleger novos prefeitos, novos vice-prefeitos e vereadores. Isso quer dizer que o debate vai acontecer naturalmente das ideias políticas, dos agrupamentos políticos e principalmente das mensagens partidárias. Nesse inteirinho eu já tive a oportunidade também aqui de entrevistar alguns pré-candidatos à Prefeitura de Salvador. De Lauro de Freitas já passamos aí por uma boa quantidade deles, estão faltando alguns poucos porque vão aparecendo novos nomes. Já há uma agenda efetiva em relação a Camaçari. Começarei a entrevistar pré-candidatos de Camaçari, para que a gente vá correndo muito mais rapidamente agora em relação aos demais municípios que integram essa região metropolitana. É sempre bom lembrar que nós estamos falando aí de 13 municípios importantíssimos que compõem aquela que seria a quinta maior região metropolitana do país, que é a região metropolitana de Salvador, envolvendo quase 4 milhões de habitantes e, naturalmente, próximo de 2 milhões de eleitores. Nós estamos falando de cidades que representam quase 40% do PIB do estado da Bahia, que tem uma força política e, principalmente, uma importância emblemática na administração e na gestão de um estado importante como a nossa Bahia, que, por si só, geograficamente, significa falar de um verdadeiro país, como, por exemplo, uma França, que é o país que mais se aproxima do tamanho da geografia do nosso estado, composto por 417 municípios. Bom, mas o que é que nos traz de maneira específica nesse programa de hoje, no nosso Região Metropolitana Debate? A cena política já é uma coisa normal, mas, pela primeira vez, eu saio do meu formato original para anunciar uma entrevista que aparentemente parece um pouco tumultuada pela quantidade de pessoas, onde normalmente vocês sabem que eu entrevisto apenas uma pessoa, para conversar com um grupo. Mas aquilo que parece, digamos, uma coisa incomum com várias pessoas, eu vou falar, na verdade, com uma única representatividade. Está sendo criada em Lauro de Freitas, já foi criada, na verdade, a frente partidária de oposição por uma Lauro de Freitas que precisa ser reconstruída. Portanto, essa frente hoje é representada inicialmente, segundo eles, vão falar melhor do que eu aqui, por 4 partidos. Nós estamos falando do PDT, do PMDB, do PTC e do Solidariedade. Eles querem, junto com a população, dizer não apenas chegou a hora de mudar, mas principalmente dar um basta, principalmente em assuntos emblemáticos no país de hoje, como a corrupção. Daqui a pouco, logo após o intervalo, vocês vão estar novamente por revendo alguns dos meus convidados do passado, mas também nomes novos conosco. Daqui a pouco, logo após o intervalo. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil.
Muito bem, estamos de volta com o nosso programa de hoje e, naturalmente, vocês estão vendo a presença de personalidades do cenário político de Lauro de Freitas. Mauro Cardim, que está comigo, ele é o presidente do diretório do PDT. Eu estou com o Russo, que ainda não tive o prazer de entrevistar de maneira isolada, e farei isso, é um compromisso que eu gostaria de ter esse privilégio, já convido ele para um bate-papo mais adiante, e com o Luiz Bacelar, do PTC, que já também nos deu a oportunidade de uma entrevista muito boa aqui na LFTV. A primeira pergunta é: o que pode fazer, o que pode pensar o cidadão quando políticos se unem para criar uma frente partidária de oposição por uma nova Lauro de Freitas? E aí, no documento que recebi, e vocês, eu até peço nesse momento ao pessoal da edição que coloque a carta, essa carta que eu recebi daqui. Essa carta, ela registra não só o compromisso dos partidos em relação a essa frente partidária, mas falam principalmente do sucateamento da estrutura administrativa, das gestões anteriores, seguramente dos últimos 28 anos, em Lauro de Freitas, e o nível de desemprego e a situação caótica que a nossa cidade vem enfrentando. E a primeira pergunta, naturalmente, vem para quem está, Mauro Cardim, que está à minha esquerda, mas eu não sei se ele é do partido de esquerda, mas está na minha esquerda. Mauro, primeiro, muito obrigado a todos vocês, mas começo com você. Essa frente partidária de oposição, ela nasce com a aproximação de partidos que no passado caminharam ou isoladamente ou fizeram composições em outras situações, em outros certames políticos, e agora se juntam em torno de uma causa. Como é que a sociedade deve ver a presença da união dos senhores nesse momento? Oi, essa frente, primeiro, boa noite a vocês que nos assistem, da LFTV e da TV Sempre. Essa frente é uma luta que o PDT vem buscando há muito tempo. Graças a Deus, hoje, nosso amigo Russo, Bacelar e Gustavo Ferraz entenderam que é importante nesse momento que o Brasil passa, que a cidade de Lauro de Freitas passa por incompetência na atual administração, que chega a ser pior do que a antiga administração, e nós sentávamos na mesa para discutir uma solução que seja definitiva para a cidade de Lauro de Freitas, com maturidade, usando o que tem de melhor do nosso amigo Russo, do nosso amigo Bacelar e das ideias do nosso amigo Gustavo também, para que possamos juntos construir um projeto para essa cidade, que é tão sofrida e que há muito tempo vem passando de gestões por gestões sem dar uma solução definitiva aos problemas atuais. É lógico que nesse momento as pessoas raciocinam, e aí o Russo sabe, como uma pessoa também ligado à sociedade e que luta há muito tempo por uma Lauro de Freitas melhor, mas a gente nota que hoje a população, não é que ela esteja nervosa ou que ela esteja mais ansiosa, mas a gente nota que o povo não quer, o povo tem pressa pelas mudanças. Você nota que dizem que hoje a velocidade das redes sociais é tão grande que quando, eu sempre digo isso, que quando a pergunta chega pedindo alguma coisa ou pedindo uma orientação ou uma resposta da administração pública, e quando você vem com a resposta já mudou a pergunta, porque o povo está vendo tanto problema. Como é que vocês do Solidariedade encaram essa busca da população de Lauro de Freitas por uma Lauro de Freitas melhor? Essa coisa vem de dentro da população ou de lideranças inconformadas com a gestão atual? Bem, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a LFTV pela entrevista. E dizer para você, Rui, que os sentimentos, nós que andamos pelas comunidades, nós enxergamos um sentimento total de mudanças. Quando nós falamos para as pessoas, na verdade, a respeito desse bloco,
dessa nova união do novo para Lauro de Freitas, a gente ouvindo as pessoas, a comunidade e os líderes da comunidade, eles falam para nós que, graças a Deus, que nós já não estávamos aguentando mais essa política esmagadora, omissa, que agora nasceu a luz no fundo do poço. E que essa luz do fundo do poço é sim essa frente partidária com o SD, com o PDT, com o PTC e o PMDB. Entendi. E aí a gente agradece até a população por nos ouvir, as comunidades, e dizer para ele que fique bem tranquilo, que nós vamos estar à frente para mudar toda a realidade de Lauro de Freitas. Ou seja, a coisa é para valer. É para valer. Bom, evidentemente que em política dizem que não se pode falar nem nunca nem sempre. Ou seja, a própria, quer dizer, a classe política, ela anda tão desprestigiada e tão mal avaliada, e aí é de cima para baixo, do governo federal até os municípios, em que basta que um desses candidatos com dinheiro, com condição, com a caneta, possa sentar e negociar e chamar o PTC para chamar e dizer assim, olha, Luiz Bacelar, venha para cá, saia dessa frente, vamos conversar, política é isso mesmo, o que interessa é que a gente pode fazer um Lauro de Freitas melhor e está resolvido. Com o Luiz Bacelar, alguém pode conversar nessa linguagem ou não? Boa noite, Rui, boa noite foi de propósito mesmo, meus amigos Mauro, Russo, Gustavo. Eu quero parabenizar, Rui, em primeiro lugar, a maturidade desses três homens. A nossa cidade não suporta mais isso. Nós precisamos apresentar à sociedade, ao povo de nossa cidade, um novo modelo. Esse modelo já está desgastado. Nós temos 28 anos do mesmo governante, a mesma turma. Entra secretário, sai secretário, que foi vereador de um, que foi secretário do outro, que foi vice do outro. Isso tem que terminar. E nós estamos aqui unidos com o propósito de dar um ponto final nisso. E tenha certeza, povo de Lauro de Freitas, nós daremos um ponto final nisso. Nós temos que apresentar ao nosso povo, à nossa cidade, coisa nova. Essa é a proposta. O apelo pelo nome novo na cidade é muito grande. O Russo acabou de falar e a gente caminha, o Mauro Cardinha caminha, o Gustavo caminha. O apelo pelo nome novo é grande. E não só em Lauro de Freitas, mas no país inteiro. Nós temos que acabar com o que está acontecendo lá em cima hoje, que a gente tem uma crise de sucessão. Nós não temos um sucessor para Dilma, um sucessor para o Temer, nem um sucessor para o Senado, para a Câmara de Deputados. E para a gente mudar isso, só começando por aqui, com pessoas como nós, pessoas que estão despreendidas do poder, da ganância do poder. A nossa candidatura, Rui, ela foi surgindo. Eu nunca pensei em ser candidato a prefeito. Mas colocamos um nome pelo cenário, pela necessidade. O povo pede alguma coisa diferente e nós colocamos. Eu acho que o momento é oportuno. Nós não devemos, falando agora do bloco, o bloco foi formado, o bloco tem 4 homens, mais seus candidatos vereadores, mais seus presidentes de partidos, imbuídos de um projeto de caminhar unidos até o final. Nós apresentaremos um nome à cidade e este nome que sair desses 4 terá total apoio dos outros 3. Ninguém espere chamar o PTC para negociatas. O meu perfil não é esse. Eu já dei o recado aqui outras vezes na TV, na sua entrevista e em outros momentos. Não faz parte do meu repertório negociatas. Não me chamem que não estarei lá. Mas não tenho dúvida disso. Não apitem, não toquem meu telefone. Estou dando um recado e vocês sabem para que eu estou dando um recado. Muito bem. Nessa história de recados, uma coisa é muito certa. A gente aprende ao longo do tempo de que, às vezes, a ansiedade e a velocidade com que nós, membros da sociedade, queremos as transformações na nossa cidade, a gente, às vezes, não se dá conta de que essa transformação, inevitavelmente, começa pela gente. Ou seja, a capacidade de entender o conjunto da obra, o coletivo, passa necessariamente pelo individual. Então, tudo aquilo que emana do povo,
não é? Ele volta para o povo. E a gente fica muito preocupado, às vezes, com esse debate, porque, lógico que quando a gente conversa na mídia, eu acho que essa é uma notícia, e eu incorporo o discurso de todos os senhores aqui, quando fala assim, a gente precisa dar um basta nessa situação. Estão destruindo o nosso município e está na hora da gente já está tarde até, no meu ponto de vista, enquanto eleitor, enquanto cidadão mais ainda. Agora, o que a gente questiona é, ora, em cima da personalidade de cada um, existem os partidos. E as pessoas votam nas pessoas. As pessoas não votam nos partidos. Infelizmente, a legislação eleitoral entende que você e eu, para ser candidato, eu tenho que estar vinculado a um partido. Esse é o sistema e isso é o que move a legalidade de uma pré-candidatura. Os senhores são pretensos candidatos. Até a candidatura, vocês terão o processo das convenções. Entendendo as convenções que vão acontecer partidárias, esse compromisso, ele ultrapassa as convenções. Na convenção, ele será colocado por cada um dos senhores como pré-candidatos, de que esse é um compromisso assumido partidariamente ou não. Na convenção, a palavra está franqueada. Na convenção, a ideia é cada um levar o entendimento dessa frente partidária geral para a convenção, discutir e aprovar o que foi discutido, estabelecido antes da convenção, para que a gente possa aprovar na convenção e dar continuidade, ratificar isso aqui. Dar continuidade a essa união. Só para fazer um preâmbulo aqui, é aquela coisa, nós quando entramos dentro de um avião, nós queremos ter certeza que aquele piloto que está ali para nos conduzir, ele foi preparado para aquilo. Né? Ninguém entra dentro de um avião sem ter a certeza que nós estamos entregando nossas vidas a alguém que está habilitado. Quando você vai a um médico, você também tem a mesma necessidade de ter certeza que aquele profissional foi preparado. Nós temos que também ter essa responsabilidade na política. Então, essa discussão entre os partidos é para escolher o melhor nome, quem tiver mais bem preparado e quem a população, de fato, como fosse uma prévia, interessante. Está disposta a colocar para ser o seu representante julgado no dia 3 de outubro. Interessante isso. Interessante. Então a construção ela vai se amadurecer durante esse período para que a gente possa construir uma proposta séria para a cidade. Não podemos ser mais amadores, não podemos colocar amadores para fazer gestão pública na nossa Porque cidade. É exatamente isso que as águias querem, né? que a maioria continue amadora, inocente. E você, como cidadão que acabou de externar, a sua preocupação é, eu também sou cidadão. Nós não aguentamos mais ter, na cidade de Lauro de Freitas, essas gestões todas que passaram, as irresponsabilidades que por aqui sempre predominaram. Então nós precisamos ter mudanças, mas mudança com coerência, mudança com seriedade e colocar o que se tem de melhor para gerir os recursos que não são poucos. Essa cidade aqui se arrecada muito. Nunca se faltou dinheiro, já dizia o atual prefeito quando era vereador, e o que se faltava é a gestão. Ele conseguiu colocar a mão no dinheiro, mas conseguiu implantar a pior gestão que esse município já viu. É um descaso, é uma irresponsabilidade que esse gestor atual tem com a cidade. E nós aqui queremos algo novo, algo diferente para a cidade. Por isso que nós estamos sentando na mesa para discutir um projeto e que esse projeto seja um projeto não meu, de Mauro, não de Russo, não de Bacelar e não de Gustavo. Seja um projeto discutido com a sociedade. Seja um projeto que atenda os anseios e as necessidades da sociedade. Colocar de lado as vontades próprias para atender o coletivo sempre. Na verdade, o que me fez reacender novamente a esperança para Lauro de Freitas foi esse bloco. No entanto, eu dizia até para minha família, eu falava para meus filhos, para minha esposa, eu dizia, filha, como é que nós podemos dar uma educação melhor dentro da nossa própria cidade, que nós escolhemos para que nossos filhos uma saúde melhor.
eu confesso para vocês, eu iria desistir da política. Mas quando me foi dado uma responsabilidade pela nossa direção estadual, por esse partido Solidariedade, se reacendeu novamente a esperança para Lauro de Freitas, através de Russo, como pré-candidato, não mais pré-candidato a vereador, mas sim como prefeito. Eu, na verdade, analisando a política de Lauro de Freitas em si, ao longo dos tempos, eu vi que, na verdade, eles, pretendentes candidatos a prefeito na nossa cidade, que vieram do outro lado do mundo, e a gente sendo desrespeitado de uma maneira tão sólida que, pelo amor de Deus, eu disse à filha, ela falou assim para mim, e aí, filho, o que é que você vai fazer? Eu disse, filho, é o seguinte, com todos esses casos que eu venho acompanhando a política do Brasil, especialmente Lauro de Freitas, que eu venho acompanhando desde quando a Lauro de Freitas começou a ter uma política democrática, que no caso, há 30 anos atrás, que foi suspenso um prefeito, porque era colocado pelas Forças Armadas, e aí veio um prefeito, que nós tivemos a primeira eleição como direto, uma eleição que todos veem no voto. Eu me conscientizei de que nós estávamos numa cidade democrática. E a decorrer do tempo, essa democracia que eu pensava que existia na nossa cidade, era tudo uma farsa. E aí foi que eu coloquei meu nome à disposição, vendo todos esses descasos na nossa cidade, para pré-candidato a prefeito, o novo, o humilde, 48 de Lauro de Freitas. E não ficou por aí. Aí recebi o convite do pré-candidato Cardim, Bacelar e Gustavo para fazer parte de uma frente. Eu me assustei. Eu disse, poxa, será que isso é verdade? Pô, é verdade. Pô, tanto é que será que eu fiz questão de mudar o formato do meu programa. Será que tudo isso para mim isso é verdade? Pois é, eu vou reunir com eles para saber se isso é verdade. Reacendeu, senhores, aquela esperança de uma Lauro de Freitas melhor. Eu não medi esforços. Eu fui ao convite, irradiante de felicidade, e disse, agora nós podemos fazer uma Lauro de Freitas melhor com esse bloco de oposição. Porque nós estávamos cansados, professores. Cansados da mesmice, cansados de estar balançando a cabeça, sim, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. E é nós que decidimos a periferia. A periferia é que decide a política do Brasil e do mundo. E aí, eu disse, pronto, estou no lugar certo. Agora, exigir dos senhores pré-candidatos que seja um trabalho democrático. Ah, sem dúvida. Que nós temos outra forma. Temos que mostrar para a sociedade que já começamos diferente. Respeitando um ao outro, independente de cor ou qualidade ou de condições financeiras. E quando eu conversei com os pré-candidatos, eles falaram, Russo, nós vamos fazer de forma correta, para mostrar para Lauro de Freitas que esse grupo já nasce com o que você mais desejava, com uma Lauro de Freitas democrática, e colocar os nomes dos pré-candidatos para uma pesquisa e dali sair o prefeito. Então, meu irmão, é o grupo que eu me encontro, é a frente que Lauro de Freitas precisa para mudar essa ideologia política do município. Mas esse grupo de partidos, ele para aqui, ou essa frente ampla, ela pode absorver mais partidos, mais membros? Vocês não vão responder agora. Logo após o intervalo, nós temos muito mais Região Metropolitana em Debate sobre Lauro de Freitas, como a frente de oposição da nossa cidade. Daqui a pouco, logo após o intervalo. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino. O
que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa de hoje. Eu acho que vocês estão gostando. E me desculpem se em algum momento sair do meu controle enquanto modesto coordenador desse bate-papo, mas eu acho que a causa é nobre e a gente tem, acima de tudo, um compromisso. Primeiro, enquanto cidadão. Eles são hoje pré-candidatos, não está presente por questões absolutamente pessoais e impostergáveis, como foi o caso do pré-candidato do PMDB, Gustavo Ferraz, mas os demais estão aqui. E eu deixei no ar uma pergunta. Essa frente de oposição, ela está aberta para a chegada de novos partidos, enfim, essa pergunta vem para a minha esquerda, mas é esquerda física, não necessariamente estou querendo rotular como centro, esquerda ou direita. Mauro, como é que você vê essa possibilidade de novos partidos? Existe. Todos os partidos, solicitações que chegarem. Todos os partidos? Todos os partidos, exceto do atual prefeito. Atual prefeito. Nós vamos sentar, vamos conversar, e se for de comum acordo entre todos nós vamos aceitar, desde que ele aceite também as nossas ponderações, porque nós vamos estar construindo um projeto de governo em conjunto para ser apresentado à sociedade, e não podemos abrir mão de alguns itens que são de extrema importância para a cidade. O senhor falou isso sobre... Da cidade de Lauro de Freitas. Você falou sobre isso num programa que eu fiz consigo, eu tive esse privilégio de entrevistá-lo. O momento hoje no país está dentro daquele binômio combate à corrupção e à impunidade. Essa frente partidária tem que tipo de compromisso em relação ao combate à corrupção? Alguma coisa pode ser antecipada? Eu sei que ainda há muitas conversas, mas há algum ponto comum em relação a essas duas, digamos assim, aspirações da população brasileira? Nós estamos discutindo essa construção de projeto, vamos ter inclusive diversas reuniões aí no curso desse mês de junho, e
pelo menos o PDT, uma das bandeiras que nós defendemos é a transparência, é uma auditoria séria no município, para que a gente possa mostrar à sociedade uma resposta enérgica da atual situação da cidade, até porque o prefeito que esteve aqui nesse programa, ele disse que não vai medir esforço para endividar mais a cidade, porque ele tem projetos a colocar em prática, e esses projetos ele não vai olhar para o departamento fazendário para ver se pode ou não ser aplicado na cidade. Então, eu acho que é de responsabilidade de qualquer gestor fazer uma auditoria, mostrar para a situação real para a população e dizer: estou pegando a cidade nessas condições e vou caminhar com isso que me sobrou até o final do meu governo. Então, eu não vou medir esforço, eu acho que tem que ter uma auditoria estadual e federal para que a gente possa mostrar detalhe por detalhe para onde vai e para onde foi os recursos, que não foram poucos, dessa cidade durante os últimos 4 anos de administração desse atual prefeito. Isso é uma responsabilidade que eu como presidente do PDT, como pré-candidato, estou assumindo com você. É transparência. Entendo. Então, pelo menos esse é o indicativo para que o grupo entenda e debata sobre esse assunto. Mas aí vem uma outra coisa. Vamos imaginar, e aí está para o grupo, eu gostaria até que, por gentileza, Bacelar também pudesse dar sua contribuição. As negociações no ambiente político, nós sabemos, elas existem, porque política, né, é um exercício também de ponderações, de posicionamentos. Então, é muito comum hoje que você tenha, por exemplo, um PT que em Brasília é unido a outros partidos, que essa discussão possa chegar à mesa e ter algum tipo de composição local, como se viesse alguma coisa de cima para baixo. E pelo que eu estou vendo, esta frente partidária, ela está deixando de lado, digamos, a atmosfera nacional para raciocinar o que é melhor e correto para essa Lauro de Freitas que queremos. Ou seja, aquilo que o PTC quer é que Lauro de Freitas esteja acima dessas composições políticas, digamos, numa esfera maior, seja ela federal ou estadual, e que o ambiente local, das nossas necessidades, porque dá para notar muito claramente, não é preciso apenas que você em casa verifique isso, mas a gente sente aqui que a indignação é algo muito comum entre todos eles. Quando estive e entrevistei Gustavo Ferraz do PMDB, ele falava da indignação dele no estado de coisas, do despreparo, da incompetência e da irresponsabilidade da gestão atual, como também falou da gestão anterior. E vejo que isso é uma coisa que, digamos, que campeia as mentes e o raciocínio dos integrantes dessa frente partidária. Mas a minha preocupação, e aí a pergunta vem para Bacelar, outros partidos que hoje estão nesse processo de negociação não sentaram ainda com uma frente. Não, e aí eu vejo do Mauro Cardim essa observação. A porta está aberta desde que hajam compromissos assumidos com o grupo dessa frente. Não é quem chegar primeiro bebe água melhor. Não é quem chegar por último tem outro valor. Mas quem vier para cá vai também estar identificado com as mudanças que Lauro de Freitas quer e precisa. E como é que fica isso partidariamente? Vocês estão abertos a essa causa no sentido de absorver, desde que cumpram aqueles itens que mais adiante vão se tornar coisas comuns nesse manifesto? Sem dúvida, Rui. Nós estamos abertos. É muito comum a gente ouvir que política tem negociata, tem conchavo. Partido de aluguel. Mas o nosso propósito aqui, eu falo em nome até do grupo, Sim. O nosso propósito é que aquele que vier e aquele acordo que for feito será para o bem coletivo da cidade. Não haverá acordos para enriquecimento ilícito ou conchavos ou maracutaias em espécie alguma. Nós estaremos abertos e temos certeza que há pessoas de bem lá neste momento nos ouvindo e dizendo: aquele é o caminho. Assim como o povo precisa de um caminho, os partidos também precisam, Rui.
Porque eles estão lá acostumados, ou forçados até, a seguir um caminho, o que é o único que existe. Só existe um caminho, só existia até ontem, até o dia 28, agora existe outro caminho. Então, antes do dia 28 de maio, só existia um caminho, é aquele que governa a nossa cidade há 28 anos. E aí saiu o grupo do Leão, veio o grupo de Moema. Era este o caminho que o nosso povo tinha, que os partidos tinham. E os partidos têm gente de bem lá também, não tenha dúvida. E essas pessoas de bem, eles vêm para cá com um único propósito, o bem comum, o bem da cidade. É isso que nós queremos. Agora, eu só para voltar um pouquinho aqui no nosso amigo Russo, você vê a que grau chegou a situação, a imagem da política na cidade, que um homem que faz política, que gosta da política, que tem o bem comum, pensou em sair da política. Gente, isso é gravíssimo. Nós não podemos, Russo, desistir. Você disse que tomou digamos assim, um ânimo agora. Eu acho que a sociedade também. Aqueles que estão nos vendo lá agora também tomaram ânimo de ver que há uma nova opção. Agora mais do que nunca. Mais do que nunca. Então, eu não tenho dúvida de que nós teremos êxito. Nós teremos, como é natural, alguns acidentes de percurso, digamos assim, no grupo. Mas nós vamos conversar, somos pessoas maduras, o Mauro acabou de falar, independente que seja um candidato, vai ter que ter o apoio, vai ter você vai juntar, vai ter que ser feita a união. Esse é o propósito da gente. Perfeito. Esse é o propósito. Eu acho que nós estamos no caminho, eu estou felicíssimo, igual o Russo, eu me reanimei, porque a gente vê que nós temos um caminho, nós temos pessoas sérias, e nós vamos agregar pessoas sérias, e os partidos venham com a gente, porque acabou o ciclo do PT, acabou o ciclo do PP, agora é outro caminho. Nós vamos apresentar a vocês, nosso povo, a nossa Lauro de Freitas, um modelo decente de se governar, honesto. E aquele secretário ou aquele membro do governo que acha que vai se enriquecer, eu tenho certeza que independente de quem seja... Ele não vai nem chegar, ele não vai nem aparecer. Aquele partido de aluguel não vai aparecer. Esse não vai chegar. Até porque esse secretário, ele vai passar por uma triagem. Uma triagem e uma auditoria séria. Exatamente. Eu acho que é a obrigação de nós, como gestores, como novos, se nos propomos, a todo ano fazer uma auditoria nas contas da prefeitura e prestar conta de cada centavo da população da cidade. Isso é o que acontece em qualquer país desenvolvido. Mais sério, ele pega o gestor no início do ano, reúne com a população e diz: nós temos um orçamento de 30, de 40 milhões, vocês temos essas necessidades, discute, se aprova as prioridades a serem colocadas durante o curso do ano, e no final do ano se presta conta. Perfeito. Gastamos, sobrou, precisamos gastar um pouco mais, então nós temos um compromisso para o ano seguinte de um déficit, mas nós vamos corrigir, mas sempre discutindo com a população. Isso é importantíssimo. Me permita, eu vou fazer uma observação interessante, porque você me fez, Mauro, houve um período, e não vai aí nenhuma falsa modéstia e tudo mais, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil durante alguns anos. E eu recebi aí em casa, no final do ano, a prestação de contas de um ano de gestão, por centavo a centavo. O que foi colocado, eu nunca esqueço, é como se fosse uma brochura que a prefeitura manda para o endereço da gente para casa, no nosso nome, dizendo os compromissos públicos, como se fossem as audiências públicas, que lamentavelmente aqui são fabricadas e tal, são feitas sem a seriedade que o caso deveria permitir, mas lá se recebe as reuniões realizadas e tal, foram aprovadas essas coisas. Nós fizemos isso, custou tanto, não fizemos isso, mas está programado para tanto, a obra começará dia tal e será entregue no dia tal, e cada centavo e tal. Não, eu não estou querendo muito, porque senão vou me emocionar. Quer dizer, eu não estou querendo... que isso é um direito do cidadão. Para onde foi o nosso dinheiro? Entendam.
Qualquer um desses aqui que for o prefeito de Lauro de Freitas, eles são nossos funcionários. Você falou certo. É um direito e é um dever do gestor público. Essa coisa... Nós temos que começar, a partir de agora, com o novo, criar esse novo formato de governo e uma cultura que eu acho que Russo, que está aqui ao meu lado, e Bacelar e Gustavo, eles estão junto comigo nesse mesmo ideal. A gente tem que criar uma cultura que isso é uma obrigação. É uma resposta para a sociedade. Eu não posso sentar numa cadeira como gestor para administrar um recurso que é todos nosso, vocês. Exatamente. E simplesmente achar que eu não devo prestar conta de nada. Não. Eu sou um louco, eu vou fazer o que eu quero, eu vou construir uma pirâmide, eu vou construir lá o DNA na entrada da cidade, vou botar uma passarela metálica, tubular na cidade por R$1 milhão. Não, porque eu decidi fazer dessa forma. Não. As coisas têm que ser tratadas de forma séria. As coisas têm que ser tratadas de forma coerente e aprovada por você, cidadão. Para que você possa, no final de ano, nos cobrar e nos dar sempre o retorno através do seu voto, no final, nas eleições, dizendo essa gestão foi uma gestão séria, comprometida, eu vou renovar. E aí, Russo, há uma coisa interessante. Veja como na cabeça do cidadão, não é do comunicador Rui Pontes que está aqui com os meus convidados, mas é uma coisa interessante. O executivo, ele se defende muito bem, porque o executivo fala assim, isso é um problema do legislativo. Eles estão lá eleitos por vocês, né? Esses vereadores que acham que vai haver uma renovação grande agora, os vereadores têm que fazer esse papel. Sim, eles têm que fazer esse papel, mas eu tenho que dar o meu exemplo. Eu, prefeito, tenho, sabe, a minha equipe de governo, onde eu sou o número 1, e não tem essa história de dizer aquele secretário que fez o trabalho. Peraí. Eu sou o número 1. Então agora, nesse momento, por exemplo, o presidente em exercício, Michel Temer, colocou o ministério dele. Claro que você analisa, poxa, mas há nomes desse ministério que estão citados na Lava Jato. Eu, como presidente, assumo embaixo. Mas eu não colocaria. Eu digo, olha, Bacelar, você é um excelente profissional, tem a minha confiança, mas em função do seu nome estar lá, até esse assunto ser resolvido, não entre. Sabe por quê? Porque eu vou estar dando logo de saída motivos para que o PT, para que A, que B, ou que a oposição, lasque em banda a minha gestão. Não, eu não quero saber, não, mas peraí, é uma pessoa que o Temer está colocando, o presidente Temer está colocando, é da confiança dele, ele sabe o que faz. Eu sei que ele sabe o que faz, mas acontece que a sociedade, ela não quer mais correr risco em relação a isso. Então, os secretários novos e tudo mais, quer dizer, o bom dessa jornada é que dessa frente partidária, a gente já tem a tranquilidade de que sairão provavelmente membros de uma gestão onde todos são responsáveis. Não só todos isso. Os senhores não estão... Isso. Não, mas eu estou colocando, sobretudo, uma informação que é uma informação relevante. É uma questão de compromisso. É o compromisso com a transparência, é o compromisso com a ética, é o compromisso com a gestão pública, é o compromisso com a qualificação. A gente não pode conviver, e aí não é um exemplo só de Lauro de Freitas, não. É bom deixar claro, esse programa é exibido na região metropolitana. O que a gente está conversando aqui, essa frente de oposição, pode estar nascendo em Camaçari, pode estar nascendo em outros municípios. Essa ideia é uma ideia que pode campear. O que a gente quer é que o conceito, e aí é o motivo de eu estar tendo o privilégio de recebê-los aqui, é de que esse compromisso, que na verdade ele é um compromisso partidário, mas para mim, no que tange o objetivo, ele é suprapartidário. Porque todos estão colocando os seus partidos abaixo de uma questão superior, que é o compromisso com a sociedade. Mas o que você está falando é o correto. Ninguém está falando nada aqui que não seja o correto. Você não concorda, Russo? Com certeza. Aí mais, você tem aqui uma cidade que passa por dificuldades financeiras, você não pode dar ao gestor, ao prefeito, um carro locado para ele andar. Porque o trabalhador que paga o imposto que só, ele não tem esse carro para circular também, ele é o chefe. Ele é o patrão, ele anda de ônibus. Eu acho que era obrigação dos gestores, uma vez ou duas vezes por semana, utilizar o transporte público da cidade. A checar as coisas agora. Tem que usar para avaliar. Comer a merenda escolar. Para chegar e dizer para o secretário, rapaz, peguei um ônibus hoje, e no que posto negócio de saúde, é aquele, rapaz? Eu quase morro, porque eu peguei o ônibus aqui umas 2 semanas, eu quase morro. Aí eu disse, pô, Bacelar,
nosso secretário lá não está funcionando de transporte, precisamos mudar, ou melhora, ou se fala uma licitação e melhora, ou não tem condição nenhuma. Pô, semana que vem eu vou ter que pegar esse ônibus de novo, rapaz, eu tô morto. Aí você colocar os filhos para estudar também na escola pública, rapaz, isso é maluquice, isso é loucura. Tá querendo aparecer? Quer aparecer? Não, rapaz. Se eu vou colocar o meu filho para estudar em uma escola, porque eu tenho um filho de 4 anos e um de 7, você acha que eu vou ser irresponsável de não melhorar o ensino da cidade? Não, eu vou querer melhorar para que meus filhos possam aprender e os seus filhos também possam aprender. Eu vou colocar uma merenda digna, porque o que se paga pela merenda escolar, eu vejo aqui que o cara paga em um frango o preço de 2 frangos e serve asa e pescoço para as crianças. Você vai nesse restaurante popular, cara, os talheres imundos. Por quê? Mas ali tem interesses partidários, foi entregue a um grupo político. Mas, cara, é um descaso com a população. Eu fui almoçar lá por 2, 3 vezes, eu me recusei, porque aquilo ali não é comida, aquilo ali é ração, pô. Tá tratando o ser humano de uma forma... Ah, mas é só R$2. Então não faça. Não faça por 5, mas faça decente, faça bem. A mesma coisa é a saúde. Esse negócio, o cara, isso até a nível nacional, o funcionário público, ele tem que utilizar o serviço público. Aí quando passa mal o presidente, vai pro hospital, como é? Libanês. O Sírio-Libanês. Quer dizer, e o pobre, quando passa mal, vai pro Menando de Farias? Sofrer? Rapaz, eu fui no Menando, eu tomei um susto. Aquilo ali é um inferno. Aquilo ali é o fim do mundo. Falar emendando, você parece que você está indo. Parece que você está indo, sabe para onde? Pro Nina Rodrigues. Me lembro o Hospital da Mulher, que foi inaugurado pela ex-prefeita. Inaugurou o Hospital da Mulher, a maternidade, alguma coisa ali que chama Hospital da Mulher, lá perto do batalhão. No dia seguinte, tiraram todos os equipamentos e devolveram pro Menando. Está lá fechado até hoje. Esse é o descaso das gestões que nós temos aí. Isso não é novidade, não. Todo mundo o mamógrafo que fizeram a transferência de uma unidade para outra e esqueceram o mamógrafo. Eu acho que não esqueceram. Deixaram lá em um prédio que eles iam devolver. Mas deixaram por quê? Alguém ia buscar depois um equipamento que vale mais de 50 mil ou 100 mil reais. Está lá abandonado até hoje, já porque não tem peça. Cara, é um descaso atrás do outro. Eu tô achando agora, que essa auditoria... Não falta dinheiro para o cara ir almoçar em restaurante bom em Salvador. Não falta dinheiro para ir comer, tomar bons vinhos. Não falta dinheiro para alugar carros bons. Não falta dinheiro para as festas. Não falta dinheiro para a Vingadora. Agora, dinheiro para a saúde não tem. Que é uma vergonha dizer que não tem. Que é mal administrado. Aí vamos ter que fazer uma devassa. Seu presídio, prepare-se. Porque vamos fazer uma devassa na saúde, vamos mexer, sacudir, para descobrir para onde foram os recursos da saúde. Educação, falar que não se tem uma educação de qualidade no município de Lauro de Freitas porque não tem dinheiro, isso aí quer me tirar do sério. Quer tirar você que está nos assistindo do sério. Dinheiro tem, recurso tem, inclusive tem verba federal. O que acontece? É má administração. Como é que você coloca, um apadrinhamento, sai o secretário Marcelo Abreu, que é o ex-prefeito, e deixa um Mizoca, tudo da mesma panela, do mesmo saco. Não se cabe mais isso. Precisamos olhar para Salvador, até como referência. O prefeito Assemineto colocou o Guilherme Benitani lá para assumir a parte de educação. Eles estiveram agora na Califórnia, conversando com a direção do Google, e vão implantar aqui uma escola inteligente. Mas eu acho que a contribuição da gestão de ACM Neto, por exemplo... E será que aqui não vai funcionar? Na área financeira, ele fez uma saneada, ele tem feito... Quer dizer, é possível fazer. Eu vejo até com desconfiança... Estou muito feliz que hoje, como referência. Até com desconfiança, com todo respeito, isso é uma opinião minha. Não precisa vocês compartilhar, é Mauro que está falando. A não participação do candidato do DEM nessa frente. Por que não? Sim, mas ele todos foram convidados. Foi convidado para sentar e discutir. Pode ser que Chico Franco um debate sério, uma construção de um projeto novo. O DEM participou da primeira reunião e desapareceu. Inclusive leu o manifesto, leu tudo e não. Não se pronunciou ainda. O candidato disse não para frente. Vai ficar isolado. Vai ficar isolado, porque hoje em dia não é projeto de Mauro Cardim, não é projeto de Russo, não é projeto de Bacelar. Eu insisto
nessa tecla é um projeto da sociedade de Lauro de Freitas, que pede mudança, que quer o novo. Como o Russo disse, quem elege a periferia não quer mudança, Russo? Com certeza. Nós temos andado aí fazendo palestras nas comunidades há 3 anos. E esses sentimentos nós vemos lá dentro da periferia. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque, meu irmão, você está na comunidade, você ouvindo de perto as pessoas, você sai sensibilizado. Tem pessoas que não teve um momento de desabafo, aquele momento que nós estamos ali, fazendo aquela palestra, falando sobre a família, falando sobre, de tudo sobre a política do município. As pessoas até choram emocionado. Aí eu digo para vocês, tá aí, o que é que precisa? Um grupo desses já fazendo essa reunião de comunidade, dando palestra, o qual as pessoas responsáveis estão lá informando os gastos públicos, informando para a sociedade porque não está funcionando isso, porque está funcionando aquilo. E a própria população, as próprias lideranças que estão lá fazendo, informando. Não é a dificuldade que você teve para não estar fazendo ou deixando de fazer. Exatamente. Ou está fazendo. Exatamente. E aí, senhores, eu digo para vocês, quando se fala em partidos, que alguns virão, já nos procuraram 2. Só que agora nós não vamos dizer qual é o nome dos 2 partidos, porque só estamos começando. Eu tenho certeza que 2 mais 2 mais 2 virão. E os que nos procuraram esse sentimento, também tiveram sentimentos de mudança. Que bom, que bom. E pela expressão dos presidentes que nos procuraram, eles disseram, falaram de uma forma que me encheu até de... encheu meu ego em ouvir o que eles falaram, que eu disse assim na saída deles: gente, eu tenho certeza que esses 2 também virão dessa frente. E virão mais partidos, sim. E eu espero que no futuro... Que ótimo. Eu espero no futuro, de coração, que isso aqui que esses homens, Mauro Cardinho, Russo, Bacelar, Gustavo, está construindo nessa cidade, que isso se propague, cresça, desenvolva, para que a gente possa no futuro olhar para isso e dizer: pô, você lembra aquele movimento que nós começamos em 2016? Olha o que nós estamos colhendo hoje. Olha o que nossos filhos hoje estão colhendo. Olha a felicidade dos nossos filhos. Olha a felicidade dos nossos pais. Olha o orgulho de nossas esposas. Cara, isso até me arrepia. Isso que eu procuro sair nas ruas e as pessoas falam: rapaz, aquele movimento foi bom, serviu de algo para despertar algo muito mais importante do que a política. Despertar o sentimento. Despertar algo que a gente tem que acabar de ver nessa cidade, que é o apartheid, essa coisa de criar esse muro de divisões de 2 classes, que se uma mora de um lado, outra mora não. Nós somos todos cidadãos da cidade de Lauro de Freitas e temos que dividir o mesmo espaço, temos que dividir a mesma educação, dividir a mesma saúde, dividir o saneamento básico. Eu acho triste porque as pessoas ficam horrorizadas. O Rio Goró, aquilo ali é um esgoto a céu aberto. Aí eu pergunto, qual é a diferença do Rio Goró para o Rio Sapato, que corta a Vila do Atlântico, Ipitanga e Buraquil? Nenhum. São 2 esgotos ao céu aberto. O Russo estava falando isso no programa, em off aqui pra gente, que ele, quando era menino, a mãe dele ia com outras da comunidade lavar roupa no rio de Ipitanga. E ele pescava e depois passava, pegava um mamãozinho, fazia a muqueca. Acabou. De quem é a culpa disso? Só pegando o seu gancho, eu quero lembrar, você falando de apartheid, a prática de governo, tanto do PT como do PP, nossa cidade, durante esses 28 anos, sempre foi dividir a cidade. Eles nunca governaram para os 200 mil habitantes da cidade. Sempre governaram para aqueles que votaram neles. E os outros eram excluídos. Hoje, por exemplo, nós temos esse governo aí que governa só para a turma dele, e a outra turma que não votou nele está excluída. Aí a outra prefeita quer voltar para fazer a mesma coisa e, digo mais, trazer pessoas que perderam emprego em outros estados por causa do impeachment do PT e trazer aqui para dentro. Isso é prática deles, empregar todo mundo. Novamente eles vão querer governar só para uma parte da população.
E nós vamos governar, nós seremos responsáveis pelas 200 mil vidas que tem nessa cidade. Esse é o compromisso da frente. Todos serão contemplados, todos serão atendidos naquilo que for possível ser feito com responsabilidade. É isto que eu quero dizer. A diferença da nossa frente, a diferença do pensamento de Cardim, do Russo, do Gustavo e de Luiz Bacelar. Essa é a diferença para esses que estão governando nossa cidade há 28 anos. E quem quiser chegar é bem-vindo. É bem-vindo. Mas nesse pensamento. Sem dúvida. Eu estou feliz por isso, porque hoje essa aqui mostra que não existe esse apatão. Mostra que o Russo está ao nosso lado, mostra você, mostra... Cara, nós somos pessoas em primeiro, antes de ser político, perfeito, antes de ser governantes, nós somos pessoas, nós somos humanos. E eu quero compartilhar essa alegria em Vida Nova, em Portão, em Tinga, no Jambeiro, Areia Branca, em todos os cantos da cidade, porque, como você disse, nós somos 200 mil pessoas que moram e dividem a mesma cidade. Não podemos governar para grupos, temos que governar para o povo, para a população dessa cidade. Isso que é o mais importante. E essa participação de Russo aqui nesse grupo é importantíssimo, porque mostra que aqui não se tem divisão. Aqui se tem igualdade. Isso que é o mais importante. Que é pra valer, né? Até porque, vocês queiram me desculpar, se tivesse uma desigualdade, eu não estaria aqui. Perfeito, perfeito, Russo. Com certeza, porque eu sou humilde, sou periferia e tenho orgulho de ser humilde e periférico. Muito bem. Temos que bater palma. Em cima desse bate-papo, a gente nota duas coisas. Infelizmente, na política, a gente tem que entender que há uma separação muito clara das pessoas capazes e das pessoas capazes de tudo. A gente está vendo aqui, em cima de uma ideia, em cima de considerações e, acima de tudo, da experiência e, mais do que isso, da contribuição que cada um pode dar, é que eles estão fazendo a parte das pessoas capazes. Logo após o intervalo, vamos para o nosso último bloco. Daqui a pouco. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil. Muito bem, estamos chegando ao último bloco do nosso programa de hoje. Eu espero que você esteja gostando também. Não esqueça de mandar a sua crítica, a sua sugestão, enfim, a sua contribuição para o nosso programa. Pode mandar para lf.tv@hotmail.com, pode encaminhar para ruipontes@hotmail.com. O mais importante é que você não deixe de registrar o seu comentário, porque isso nos ajuda a construir um programa cada vez melhor. Aliás, cidadania passa por aí. Nós estamos hoje discutindo assuntos que têm a ver com a cidade de Lauro de Freitas. Mesmo você não sendo morador, residente ou que trabalha nesse município, não esqueça de que a discussão de temas comuns na sua cidade, você que participa de algumas dessas cidades que integram naturalmente a região metropolitana, tem que perceber que isso são assuntos que não fogem da realidade do seu próprio município. É muito importante que vocês entendam, e devem entender naturalmente, que acima das questões
da coletividade, há uma reflexão que começa por cada um de nós. Não existe meio certo e meio errado. Existe o certo e o errado. E na gestão pública, na administração pública é a mesma coisa. Aliás, a diferença é de que o salário desses prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, são salários pagos, naturalmente, com os impostos do cidadão, do seu imposto. Está dentro do grau de aplicabilidade dos seus recursos. São os recursos públicos. E quando se fala que um dos compromissos, pelo menos essa é a pretensão dessa frente de oposição, é de que as contas sejam passadas a limpo, de que as contas públicas, que o seu dinheiro, que o meu dinheiro, o dinheiro do seu imposto, seja aplicado de maneira absolutamente consciente e correta, que seja democraticamente visto e divulgado. Isso é o mínimo que se espera de um gestor. E quando a gente fala de vereadores, né, do quadro de vereadores e tal, deve acontecer naturalmente uma boa renovação. A gente não pode, ninguém tem bússola aqui, porque em política não se usa nem nunca nem sempre. Mas uma coisa a gente pode dizer: o grau de insatisfação e de indignação com a classe política atual, ela não precisa mais ser medida, porque os números estão aí. Olha aí o desempenho de muitos dos políticos que hoje estão fazendo gestão irregular, ou pelo menos questionável em nosso país, como é que anda a imagem pública deles. É lamentável, mas é tão lamentável quanto real. É preciso encarar os fatos. E a encarar os fatos passa primeiro pela gente, enquanto indivíduo, enquanto cidadão. E cidadania é poder discutir em programas como esse, e evidentemente existem vários. Eu espero apenas que esse programa possa estar oferecendo uma oportunidade de reflexões, de questionamento e, acima de tudo, de discussão do que é certo, do que é errado para cada um de nós e para o nosso município. Eu tinha, naturalmente, uma preocupação muito grande e fiquei muito feliz com a contribuição final do pré-candidato russo do Solidariedade, quando ele fala que há alguns partidos já pensando, naturalmente, na possibilidade de integrar essa oposição. Mas aqui, enquanto estava no intervalo, ele me fez uma outra observação. Mas também não é qualquer partido que o grupo vai aceitar. É preciso estabelecer aqueles que, de fato, têm a responsabilidade e a história de compromissos com o Lauro de Freitas. Não é uma história de sair caçando partidos como se fosse engordar um gado. Não, não é isso. Eu acho que a responsabilidade dos 4 partidos que hoje fazem parte dessa frente está muito bem clara. É a população, é a identidade com aquilo que a população de Lauro de Freitas está querendo. Eu acho que se vierem outros a se somar a isso, é naturalmente, politicamente importante. Mas uma coisa é certa, o compromisso maior dessa frente de oposição deve ser, pelo menos é o que eles têm dito aqui a gente, é o compromisso com as aspirações de uma sociedade que está inquieta, que está absolutamente indignada com a situação e o desgoverno que vem acontecendo ao longo do tempo em nosso município. E mudar depende de voto. E o voto depende de cada um, principalmente aquele que chamamos do voto consciente. O voto vai continuar sendo emocional? Vai, sim. Mas onde é que nós podemos mudar? Podemos mudar lendo, observando a história de cada um, os compromissos de cada um e documentos gerados individualmente ou coletivamente que possam ser traduzidos em mudanças reais para o nosso município. Bom, nessa questão e nesse momento eu não sou candidato a nada, a não ser a atender e ser alguém que possa honrar com responsabilidade o privilégio da visita deles ao meu programa. É isso que eu tento fazer aqui, falando francamente, pedindo desculpas até por ser um prolixo hoje, mas eu me sinto à vontade porque eles estão me deixando à vontade para poder também registrar minha indignação enquanto cidadão. E agora vamos para as considerações finais. Eu quero começar por Bacelar. Eu gostaria que você fizesse as contribuições finais em relação a isso, a importância desses novos interessados em partidos, mas como as pessoas fazem, por exemplo, para entrar em contato com essa frente. Eu sei que vocês estão montando e provavelmente vai ter um canal de contato da população com essa frente de oposição. Quando isso vai ser disponibilizado nas redes sociais, vai ter e-mail, vai ter Facebook, como é que essas pessoas vão entrar em contato? Vocês ainda estão sentando para discutir isso? Quanto a essa questão de contato, nós realmente temos algumas reuniões a fazer e vamos
divulgar alguns meios de comunicação que possam. Mas de antemão, como são pessoas públicas, muita gente tem nossos telefones ótimo. E podem pode aproveitar esse o contato. Agora, as minhas considerações finais, eu quero só dizer ao povo de Lauro de Freitas que o bloco está formado. Faltamos definir o nome, mas já está posto no tabuleiro político de Lauro de Freitas um novo modelo. Um novo modelo com compromisso, com respeito, seriedade com o dinheiro público. Um novo modelo que vai botar para funcionar com excelência a educação, a saúde, tudo aquilo que o nosso povo precisa tem que estar à disposição de uma maneira fácil. Nós temos visitado alguns bairros e temos visto, por exemplo, eu vou citar aqui a rua Baianópolis. Gente, lá tem uma cratera chamada Caverna do Dragão. Caverna do Dragão? É grande, é gigante, dá uns 4 carros dentro. O que, rapaz? É gigante. Aqui em Lauro de Freitas? Aqui em Lauro de Freitas, ali pertinho no Parque São Paulo. Gente, é o cúmulo do absurdo existir uma rua naquelas condições. Acredito eu que tem até piores. Já que existe uma naquela condição, deve ter até piores. Eu quero dizer ao povo de nossa cidade que nós temos o compromisso de sanear, de implantar o programa de saneamento da nossa cidade, que não existe. Por não existir, está lá a situação desta rua e de tantas outras. Eu quero dizer a vocês que isso é um compromisso do bloco, de cada um de nós. Respeito com o dinheiro público, seriedade, ética. Nós não podemos permitir que o pai de família saia de casa, como eu vi lá, as pessoas saindo de casa com o barro até o joelho. É quase impossível sair de casa naquela rua. E nós estamos falando de Lauro de Freitas, não estamos falando de Formosa do Rio Preto. Não. Lauro de Freitas, é quase impossível o cidadão sair dali naquelas condições para trabalhar a rua. Você não acredita que existe aquilo ali. Então, gente, eu quero ratificar que esse bloco está formado, está à disposição de vocês. É para valer. E que venham os outros partidos. Eu quero que o povo junte-se a nós, porque vocês é que vão eleger as pessoas sérias dessa cidade. Vocês é que têm um compromisso do voto. Vocês é que têm o poder. Venham conosco. Dê-nos esse crédito. Dê-nos essa credibilidade por um mandato. Por um mandato, escolha aquele que vai sair da frente. Se no final dos 4 ou 5 anos de mandato não prestar, troque. Mas dê só um. Aquele que será escolhido na convenção. Terá todo o apoio do grupo. Vamos caminhar, vamos marchar como se fôssemos o candidato, independente daquele que for escolhido. Porque com esse compromisso é que nós levaremos seriedade ao povo da cidade. Vocês vão entender que o grupo é sério, que o grupo pretende moralizar a política. Começando por Lauro de Freitas. Nós seremos exemplo, não tenham dúvida, de moralidade, de administração pública para a Bahia e para o Brasil. Bem, Russo, suas considerações. Muito bem, lhe parabenizo pelas suas colocações. Bem, para nos encontrar, inclusive nós temos uma sede em Vida Nova, onde nós recebemos alguns partidos, conversamos, que agora estamos mudando essa sede do SD para o centro de Lauro, que é ali no fim de linha. E mesmo no centro de Lauro ainda não inauguramos, já recebemos 2 partidos. E na nossa sede são diversas pessoas que frequentam reuniões durante 3 anos. E tivemos a felicidade de receber os partidos e eles sabem onde nos encontrar. Perfeito. É a nossa sede, que também quero deixar aqui para a Sociedade de Lauro de Freitas, que vamos estar inaugurando nossa sede no dia 9. Com a presença da estadual, dia 9, com a presença da estadual, e se vocês puderem também fazer essa matéria, com certeza vai ser bom para todos. A LFTV com certeza. Já está anotado. Bem, e para Lauro de Freitas, eu digo para a minha sociedade que acreditem, que apostem nessa frente que está acontecendo, porque precisamos de um governo justo. Eu até digo para vocês, e para você que está nos entrevistando, que Jesus fala na Bíblia que quando há um governo justo, o povo se alegra. E isso para mim é uma satisfação muito grande, que o próprio Deus, o Salvador das nossas vidas,
fala sobre o governo justo. Que o povo se alegrarão com o governo justo. E aqui, nessa base que nós estamos montando, nesse nascimento dessa nova era para Lauro de Freitas, eu vejo o governo justo. O governo que Jesus sempre quis para os seus. E aí eu peço à população que, em nome de Jesus, apostem. Voto independente de russo ou não, aqui vai existir uma democracia, gente. Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham consciência que esse grupo é democrático. Aqui não vai ter estrela. A estrela aqui é aquele que vencer dentro da pesquisa. Aí sim, e dentro do compromisso. E aí todos, um vai ajudar um ao outro. E aí acreditem sim no que vocês estão assistindo. Eu tenho certeza que vocês não vão perder seu voto. Acreditem e apostem que nós queremos um governo justo, uma Lauro de Freitas de qualidade para todos. Obrigado a toda a sociedade e obrigado a você, Rui, por ter nos entrevistado, dado essa oportunidade. Eu sou sincero para você, eu nunca fiquei de frente a uma emissora. Eu estou feliz, eu tenho certeza que a periferia também está feliz, está lá aplaudindo, sim, esse grande debate, que para mim isso aqui foi um debate. É verdade, um debate de ideias. Uma entrevista, foi um debate maravilhoso, o qual a sociedade hoje, com certeza, que vai estar assistindo, ou hoje ou amanhã, que vai estar assistindo, vai estar parabenizando, sim, por um humilde periférico que está aqui, sim, representando, junto com esse bloco, toda a Lauro de Freitas. Eu que agradeço. Parabéns. Eu que agradeço, amigo. Mauro Cardinho, suas considerações finais. Eu tenho também que agradecer a todos aqui presentes. Acho que isso aqui sim é um debate de alto nível. Acho que a sua colaboração, Rui, para vocês que nos assistem é muito importante, porque abriu esse espaço para que nós possamos aqui discutir melhor a cidade de Lauro de Freitas e dizer que eu também aguardo o grande debate dos candidatos. Verdade, é verdade. Vamos ter a presença no que depender de mim, provavelmente da LFTV da Moema, do pré-candidato e atual prefeito Márcio Paiva e de outros que foram homologados para a disputa do novo pleito. E dizer mais, que nós vamos aqui assumir um compromisso pela moralidade, pela ética e pela transparência, fazer auditoria nas contas públicas. Isso é uma obrigação de qualquer gestor sério para prestar conta a você que está nos assistindo. Garantir o transporte e a meia passagem para os idosos e para os adolescentes, além de fazer uma licitação pública do transporte atual para dar um transporte de qualidade para você que nos assiste e também garantir aos cooperados hoje que movimentam o nosso transporte público condições para que ele possa comprar novos equipamentos para nos servir. Eu sei que é difícil porque muitos deles hoje não conseguem ter a garantia porque não tem um contrato junto à prefeitura para um departamento tempo para que ele possa servir melhor a cidade. Isso é culpa do atual gestor que não fez essa licitação e por isso a população paga pelo transporte precário. Garantir uma saúde digna, acabar com essa fila na saúde para se fazer exame, para que você possa ter seu exame no momento certo, de acordo com a sua necessidade, não com o tempo que a prefeitura lhe oferece. Garantir uma educação digna, integral para os nossos filhos, garantir um curso profissionalizante para os nossos pais e para os nossos cidadãos da cidade de Lauro de Freitas. Então nós estamos buscando incansavelmente a construção de um projeto justo, um projeto digno, um projeto que atenda às necessidades da cidade de Lauro de Freitas. É isso que o PDT, hoje, parte integrante dessa frente, luta e vai continuar lutando para sempre, para servir a você. Nós não estamos aqui para servir a nenhum senhor, e sim a você, cidadão da cidade de Lauro de Freitas. E peço a vocês que nos ajudem nessa construção e nessa caminhada para que possamos juntos dar um futuro melhor para todos nós cidadãos da cidade de Lauro de Freitas. Muito bem, diante das considerações finais do grupo, eu quero mais uma vez agradecer a atenção e o carinho que vocês têm
me proporcionado com a sua audiência e somente em acompanhar o debate livre nessa tribuna que não quer nada além de construir o bem. Eu lembro de uma frase que é em inglês, mas eu vou traduzir. Alguém que sempre lutou de maneira obstinada a conquistar os seus objetivos e, como não tinha dinheiro, como não tinha condições, ele defendia apenas ideias. E a frase é dele: quando não tinha nada, ou quando achava que não tinha nada, ele disse: "If you can dream, you can do it." A tradução é: se você pode sonhar, você pode realizar. Até o nosso próximo encontro e muito obrigado pelo carinho e atenção. Até lá. Obrigado a todos nós. Muito obrigado. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas. O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor, mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas, que ao vivenciar essa realidade de desigualdade, têm a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do UNICEF é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças, mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico de um país. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo.